Respire profundamente. Mais uma vez. Deixe o ar entrar devagar e sair lentamente. Hoje não é apenas um momento de oração. Hoje é um alinhamento. Talvez você esteja feliz. Talvez esteja motivado. Talvez exista uma chama acesa dentro de você. Uma expectativa boa. Um desejo crescendo silenciosamente. Ou talvez exista algo tão profundo dentro do seu coração que você já não sabe se é sonho ou necessidade urgente. Então essa promessa ecoa como um convite espiritual. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Perceba a profundidade dessa palavra. Não é apenas buscar, não é apenas pedir, não é apenas esperar. É agradar-se. Agradar-se fala de prazer, fala de escolha, fala de posicionamento interior. É decidir que Deus é suficiente, antes mesmo da resposta chegar. Talvez você tenha aprendido a se alegrar nas conquistas. Talvez sua motivação venha dos resultados. Talvez seu entusiasmo esteja ligado ao que você está prestes a alcançar. Mas hoje o Senhor te chama para algo mais elevado. Ele não quer ser apenas o realizador dos seus desejos. Ele quer ser a sua satisfação. Imagine-se diante de um horizonte ao amanhecer. O céu começa a clarear, a escuridão recua lentamente, existe silêncio, mas existe promessa no ar. Assim está o seu coração agora. Existe expectativa, existe desejo, existe visão. Mas talvez também exista um medo escondido. E se não acontecer? E se o desejo não se cumprir? E se eu estiver animado hoje, mas me frustrar amanhã? Esses pensamentos não anulam sua fé, eles revelam sua humanidade. E Deus não se aproxima exigindo perfeição emocional. Ele se aproxima oferecendo presença. Agrada-te do Senhor. Isso significa encontrar prazer na presença, antes de encontrar satisfação nas promessas. Significa olhar para Deus e dizer: Pai, mesmo que nada mude hoje, eu escolho me alegrar em Ti. Existe um nível de maturidade espiritual onde o coração deixa de negociar com Deus e começa a confiar em Deus. Talvez você tenha condicionado sua alegria às respostas. Quando eu conquistar aquilo, quando aquela pessoa mudar, quando aquela porta se abrir, quando eu tiver segurança. Mas o Espírito Santo sussurra agora: e se você descobrir que eu sou a sua segurança? Agradar-se do Senhor é descansar na essência dele, é amar quem ele é, não apenas o que ele faz. Feche os olhos por um instante, imagine-se sentado diante de Deus, sem pedidos, sem lista de expectativas, sem ansiedade, apenas presença. Sinta o peso diminuindo. Você não precisa convencer Deus a agir. Você não precisa provar sua fé. Você não precisa demonstrar força espiritual. Ele conhece seus desejos. Ele conhece aquele sonho que você carrega há anos. Ele conhece a motivação que te impulsiona. Ele conhece também o medo que acompanha esse sonho. Talvez você esteja numa fase boa da vida. Talvez esteja animado com projetos. Talvez esteja construindo algo novo. Mas mesmo na fase boa, existe uma ansiedade silenciosa. Porque quando estamos felizes, temos medo de perder. Quando estamos avançando, temos medo de retroceder. Quando estamos sonhando, temos medo de acordar para a frustração. E é por isso que o versículo começa com uma ordem espiritual. Agrada-te. Não é sentimento espontâneo, é decisão, é escolher encontrar satisfação em Deus acima de qualquer cenário. Agora traga à sua mente o maior desejo do seu coração neste momento. Segure esse desejo em suas mãos, na sua imaginação. Observe o peso que ele carrega. Agora caminhe até Deus e coloque esse desejo diante dele, não como exigência, mas como confiança. Pai, eu desejo isso, mas acima disso, eu desejo te agradar. Esse é o ponto de transformação, porque quando o coração aprende a se agradar de Deus, os desejos deixam de dominar e começam a alinhar. E quando os desejos estão alinhados,
A promessa se cumpre naturalmente. Ele satisfará os desejos do teu coração. Não porque você forçou, não porque você insistiu, mas porque o seu coração agora deseja o que o céu já planejou. Existe algo acontecendo agora dentro de você, uma reorganização silenciosa, uma purificação de intenções, uma troca de ansiedade por confiança. Você não está aqui apenas para receber algo, você está aqui para se tornar alguém mais profundo em Deus. E nesta jornada de 75 minutos, vamos atravessar camadas, vamos tocar em áreas escondidas, vamos fortalecer o que já está bom e curar o que ainda está sensível. Hoje, você está feliz. E essa felicidade não será baseada em circunstâncias, ela será baseada na presença. Respire novamente. Deixe essa verdade descer para o seu espírito. A jornada está apenas começando. Agora, permaneça. Não corra, não antecipe. Deixe essa palavra. Agrada-te do Senhor. Descer mais fundo. Porque agradar-se de Deus não é apenas sentir algo bonito na superfície. É escolher confiar quando ninguém está vendo. Talvez você tenha aprendido a ser forte para todos, ser apoio da família, ser equilíbrio no trabalho, ser exemplo para os filhos, ser maturidade no casamento. Mas existe uma parte sua que se cansa, existe uma parte sua que gostaria de simplesmente descansar, sem precisar resolver tudo. E é aqui que o Senhor começa a tocar. Porque agradar-se dele também significa parar de carregar o mundo nas próprias mãos. Talvez o seu maior desejo hoje esteja ligado à responsabilidade. Você quer estabilidade, quer segurança, quer ver sua casa firme, quer garantir o futuro. E isso é legítimo, mas às vezes, sem perceber, o desejo se transforma em peso. E o peso começa a roubar a alegria. Você continua motivado, mas por dentro existe uma tensão constante. Você ora, mas calcula. Você confia, mas controla. Você sonha, mas vigia para que nada saia do previsto. E Deus, com paciência infinita, sussurra: filho, filha, você pode descansar. Agradar-se do Senhor é permitir que Ele seja Deus. Imagine agora que você está segurando uma corda. Do outro lado dessa corda está o seu desejo. Você está puxando, fazendo força, tentando manter tudo sob controle. Agora visualize Deus se aproximando, tocando suavemente sua mão e dizendo: solte. Não porque Ele vai tirar de você, mas porque Ele quer sustentar por você. Existe uma diferença entre responsabilidade e ansiedade. Responsabilidade é fazer a sua parte. Ansiedade é tentar fazer a parte de Deus. Talvez você esteja vivendo um momento bom, promissor, mas o medo de perder te acompanha. Medo de que algo inesperado aconteça. Medo de que aquilo que começou bem não termine bem. Medo de que as pessoas mudem. Medo de que as circunstâncias se alterem. E o versículo não começa dizendo que Ele satisfará. Ele começa dizendo: agrada-te. Porque quando você aprende a encontrar prazer na presença, o medo perde força. O coração que se agrada do Senhor não é um coração ingênuo, é um coração confiante. Agora, feche seus olhos novamente. Imagine Deus caminhando com você por uma estrada tranquila, sem pressa, sem pressão. Ele não está falando sobre metas, Ele está falando sobre relacionamento. Você sente a paz. Você percebe que na presença dele, sua identidade não depende de resultados. Você não é definido pelo que conquista. Você é definido por quem você pertence. Talvez seu desejo envolva crescimento financeiro. Talvez envolva reconhecimento profissional. Talvez envolva restauração emocional. Talvez envolva um relacionamento específico. E Deus não despreza nenhum desses desejos, mas Ele quer tocar na raiz. Por que você deseja isso? É por segurança? É por validação? É por comparação? É por propósito? Agradar-se do Senhor purifica as motivações.
E quando as motivações são purificadas, os desejos deixam de ser urgentes e se tornam confiáveis. Talvez exista dentro de você uma memória de frustração passada, algo que você pediu muito, acreditou muito e não aconteceu. Isso criou uma pequena resistência, uma pequena voz que diz: cuidado para não se animar demais. Mas hoje Deus quer curar até isso. Ele não quer que você viva protegido do sonho. Ele quer que você viva seguro na presença. Existe uma diferença profunda. Protegido do sonho, você vive limitado. Seguro na presença, você vive confiante. Respire mais uma vez. Sinta como se uma luz suave estivesse entrando no seu peito, iluminando áreas onde existe tensão, iluminando áreas onde existe medo, iluminando áreas onde existe expectativa exagerada. E agora, com calma, repita dentro de você: Senhor, eu escolho me agradar em Ti. Não é uma emoção momentânea, é uma decisão espiritual. Talvez você ainda não veja a realização do desejo, mas você começa a sentir algo mais profundo: estabilidade interior. E essa estabilidade é o solo onde os desejos certos florescem. Porque quando o coração está firme em Deus, ele não se desespera, ele não se precipita, ele não se corrompe, ele espera com paz. Talvez você esteja acostumado a viver sempre acelerado, sempre pensando no próximo passo, sempre planejando o próximo nível. Mas agora, Deus desacelera você, não para te atrasar, mas para te alinhar. Existe algo mais valioso do que a realização de um desejo. É a formação do seu caráter enquanto espera. E é isso que o Senhor está fazendo agora. Enquanto você se agrada dele, Ele molda sua paciência, Ele fortalece sua fé, Ele amplia sua visão. E quando a promessa se cumprir, você estará pronto para sustentá-la. Talvez o que você deseja já esteja sendo preparado, mas Deus também está preparando você. Permaneça, não corra, não antecipe a parte final. Ainda estamos atravessando camadas, ainda estamos aprofundando. Sinta o silêncio, sinta a presença, sinta a segurança que não depende de circunstâncias. Você não está sozinho, você não está atrasado, você não está esquecido. Você está sendo alinhado. E isso é muito mais poderoso do que parece. Continue. Estamos entrando em uma camada mais profunda agora. Você já percebeu que agradar-se do Senhor começa como uma decisão, mas depois se transforma em transformação? Porque quando você escolhe a presença começa a mudar você. Talvez você tenha começado essa oração feliz e motivado, com expectativas boas, com esperança renovada. Mas à medida que mergulhamos mais fundo, Deus começa a tocar áreas que vão além da motivação. Ele toca a raiz. Existe dentro de cada desejo uma história. Talvez o seu desejo tenha nascido de uma promessa antiga. Talvez tenha nascido de uma dor. Talvez tenha nascido de uma comparação silenciosa. Talvez tenha nascido de uma necessidade legítima de estabilidade. Mas hoje, Deus não está apenas olhando para o que você quer. Ele está olhando para o que isso representa para você. Se esse desejo não se cumprisse, quem você seria? Essa pergunta pode parecer forte, mas ela é libertadora. Porque quando sua identidade não está presa ao resultado, você se torna livre. Livre para confiar, livre para esperar, livre para prosperar sem medo, livre para perder sem desmoronar. E isso é maturidade espiritual. Agora imagine uma fornalha, não de destruição, mas de purificação. Não é uma fornalha que consome você, é uma fornalha que remove impurezas. Deus às vezes permite processos, não para atrasar a promessa, mas para fortalecer o coração que vai recebê-la. Talvez você esteja em um tempo de preparo, um tempo onde as coisas parecem caminhar, mas ainda não chegaram ao ponto final, e a impaciência começa a sussurrar. Já era para ter acontecido,
Outras pessoas já conseguiram. Você está ficando para trás. Mas agradar-se do Senhor silencia essas vozes, porque quando você encontra prazer em Deus, a comparação perde poder. Você começa a entender que cada jornada tem um ritmo, e o seu ritmo não está atrasado, ele está sendo conduzido. Respire fundo. Existe uma batalha silenciosa acontecendo dentro de muitos adultos. Uma batalha entre confiar e controlar. Você faz planos, você organiza estratégias, você estabelece metas, e isso é bom. Mas existe uma linha invisível entre planejar e tentar garantir o futuro sozinho. Talvez, sem perceber, você tenha começado a medir o amor de Deus pelos resultados. Se der certo, é porque Ele está comigo. Se não der, talvez eu tenha falhado. Mas o amor de Deus não oscila com circunstâncias. Ele é constante. E é nessa constância que você encontra descanso. Agora, visualize você caminhando até uma cruz. Não uma imagem distante, mas um símbolo de entrega. Coloque diante dela seus medos escondidos. Medo de falhar, medo de decepcionar, medo de não alcançar o que imaginou, medo de que sua felicidade seja temporária. Veja esses medos sendo colocados ali, não como algo que te define, mas como algo que você decide não carregar mais. Porque agradar-se do Senhor também significa confiar no caráter dele. Ele não brinca com seus sentimentos. Ele não desperta sonhos para depois se divertir com sua frustração. Se ele permitiu que um desejo permanecesse no seu coração, é porque existe propósito envolvido. Mas propósito não é igual a pressa. Existe um tempo de enraizamento. E talvez o que Deus está fazendo agora seja aprofundar suas raízes. Quanto mais profunda a raiz, mais firme a árvore. Quanto mais firme a árvore, mais ela suporta ventos. Você pode estar feliz hoje, e isso é lindo. Mas Deus quer que sua felicidade não seja frágil. Ele quer que ela seja estruturada, baseada na presença, baseada na verdade, baseada na confiança. Existe algo sendo alinhado dentro de você neste exato momento. Uma troca silenciosa, ansiedade sendo substituída por serenidade, controle sendo substituído por confiança, pressa sendo substituída por maturidade. E você começa a perceber que agradar-se do Senhor não é passividade, é posicionamento, é dizer: eu faço a minha parte, mas confio que Deus fará a dele. Agora traga novamente à sua mente o seu desejo. Observe como ele parece diferente agora, talvez menos pesado, talvez menos urgente, talvez mais sereno, porque quando o coração encontra prazer na presença, ele não se desespera por respostas. Ele sabe que o Pai conhece o tempo certo. E algo muito profundo está acontecendo. Seu desejo está deixando de ser ansiedade e está se tornando esperança madura. E esperança madura não é barulhenta. Ela é firme. Estamos nos aproximando de uma camada ainda mais intensa. Mas antes de avançarmos, permaneça nesse silêncio. Permaneça nessa estabilidade. Permaneça nessa confiança crescente. Você está sendo preparado. E o que Deus prepara, Ele sustenta. Agora, estamos nos aproximando de uma região mais intensa da sua alma. Até aqui, você foi conduzido a descansar. Foi conduzido a alinhar, foi conduzido a entregar, mas existe uma última camada que precisa ser tocada antes do clímax. É a camada da confiança total. Porque agradar-se do Senhor não é apenas confiar quando tudo está calmo. É confiar quando o silêncio de Deus testa sua estabilidade. Talvez você já tenha vivido períodos onde parecia que o céu estava fechado. Você orava, você acreditava, você fazia o que era certo, e mesmo assim, nada mudava. E ali, naquele silêncio, nasceu uma pergunta perigosa. Será que Deus realmente está ouvindo? Hoje, essa pergunta não será ignorada. Ela será curada. Porque o silêncio de Deus nunca foi ausência, foi preparação. Talvez você esteja vivendo exatamente esse tipo de momento. Por fora você está bem,
Por dentro, você está esperando algo decisivo acontecer, e essa espera mexe com sua identidade, mexe com sua paciência, mexe com sua fé. Agora imagine você dentro de uma sala ampla, iluminada por uma luz suave. No centro dessa sala está uma mesa. Sobre essa mesa estão seus desejos escritos, cada um deles: projetos, sonhos, relacionamentos, metas, pedidos secretos. E Deus está ali com você. Ele não pega os papéis imediatamente. Ele primeiro olha nos seus olhos, porque antes de satisfazer desejos, Ele quer fortalecer você. Talvez o que você mais precise hoje não seja a realização imediata, mas a certeza inabalável de que você está nas mãos certas. O versículo diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas perceba algo profundo: Ele satisfará. Não diz que Ele atenderá qualquer impulso, não diz que Ele cumprirá qualquer capricho, diz que Ele satisfará. Satisfação é diferente de conquista. Satisfação é plenitude. É quando aquilo que chega não cria vazio depois. É quando o que é recebido não destrói sua paz. Talvez você já tenha conquistado algo no passado e mesmo assim continuou vazio, porque aquilo não estava alinhado. Mas quando Deus satisfaz, Ele não apenas entrega, Ele completa. Agora, dentro dessa sala imaginária, veja você respirando fundo e diga ao Senhor: Pai, eu não quero apenas realizar, eu quero ser satisfeito. Existe uma diferença profunda. Realização sem Deus pode gerar orgulho ou medo. Satisfação em Deus gera paz. Talvez você esteja pronto para subir de nível, mas Deus quer que você suba com estrutura espiritual, porque crescimento sem raiz produz queda. E Deus não quer que você suba para depois despencar. Ele quer que você cresça para permanecer. Agora sinta como se o Espírito Santo estivesse tocando seu peito, não para te pressionar, mas para firmar você. Existe um ponto dentro do seu coração onde decisões são tomadas, e hoje uma decisão está sendo formada. Você não buscará mais ansiedade, você buscará presença. Você não buscará apenas respostas, você buscará relacionamento. E quando o relacionamento estiver firme, as respostas virão no tempo certo. Talvez seu desejo envolva alguém, talvez envolva uma reconciliação, talvez envolva um reconhecimento, talvez envolva uma mudança concreta. E Deus está dizendo: confie no meu tempo. Não como quem resigna, mas como quem descansa sabendo que o autor da sua história não erra capítulos. Respire profundamente. Estamos nos aproximando de um momento decisivo. O clímax espiritual desta jornada está se formando, mas ele não será barulhento, ele será transformador, porque o maior milagre não é o desejo se cumprir, é o coração estar preparado quando ele se cumprir. Você está sendo preparado, você está sendo estruturado, você está sendo alinhado, e o que Deus alinha, ninguém desalinha. Permaneça, estamos quase chegando ao ponto de ruptura espiritual. Agora, chegamos ao ponto de ruptura. Até aqui, você foi conduzido ao descanso, foi levado à entrega, foi alinhado na confiança. Mas existe um momento na jornada espiritual em que algo precisa ser decidido de forma definitiva. E esse momento é agora. Talvez você tenha passado anos acreditando, mas ainda segurando uma reserva de controle. Talvez você confie em Deus, mas ainda mantenha um plano alternativo emocional, caso algo dê errado. Talvez você diga que Ele é suficiente, mas, no fundo, ainda teme que Ele não intervenha. Hoje, diante da presença dele, isso precisa ser resolvido. Não com pressão, não com culpa, mas com verdade. Agrada-te do Senhor. Isso significa que Deus não é complemento da sua vida, Ele é o centro. Significa que se tudo der certo, você continuará nele. Mas se algo atrasar, você continuará nele.
Significa que sua estabilidade não está nos resultados, está na rocha. Agora imagine que você está diante de uma porta. Essa porta representa o próximo nível da sua vida. Do outro lado estão seus desejos realizados. Mas antes de atravessar essa porta, existe uma pergunta espiritual. Se Deus fosse suficiente, você ainda atravessaria com paz? Ou você só atravessaria se tivesse garantias? Respire profundamente. Esse é o momento de entrega total. Visualize você ajoelhando-se, não em fraqueza, mas em rendição consciente. Coloque diante de Deus não apenas seus desejos, mas o direito de exigir que eles aconteçam do seu jeito. Diga no silêncio do seu coração: Pai, eu abro mão de controlar, eu abro mão de forçar, eu abro mão de acelerar, eu escolho confiar. Esse é o clímax invisível da maturidade espiritual, porque o maior poder não está em conquistar, está em confiar sem reservas. Talvez o que mais te prenda não seja o desejo, seja o medo de se decepcionar novamente. E Deus está curando isso agora. Ele não é homem para mentir, ele não é instável como as circunstâncias. Ele não desperta sonhos para abandoná-los, mas ele também não satisfaz desejos que destruiriam você. E essa é a prova do seu amor. Agora veja algo poderoso. Imagine Deus pegando aquele desejo que você colocou diante dele. Ele olha para ele, ele sorri e ele começa a trabalhar, não apenas nas circunstâncias, mas em você. Existe algo sendo quebrado agora. Não seu sonho, mas sua ansiedade. Existe algo sendo rompido agora, não sua expectativa, mas sua necessidade de controlar. Existe algo sendo fortalecido agora, sua confiança, sua identidade, sua estabilidade. E nesse exato momento, no mundo espiritual, um alinhamento está acontecendo. Seu coração está se tornando terreno fértil. Porque quando o coração se agrada verdadeiramente do Senhor, ele se torna seguro o suficiente para receber. E então a promessa se torna natural. Ele satisfará os desejos do teu coração. Não como prêmio, mas como consequência de um relacionamento saudável. Talvez o que você deseje vá acontecer de forma diferente do que imaginou. Talvez venha maior. Talvez venha mais profundo. Talvez venha mais tarde, mas virá alinhado, e quando vier, não trará medo, trará paz. Agora sinta essa paz descendo como uma brisa suave. O clímax não é grito, é firmeza, não é euforia, é convicção. Você não precisa mais correr atrás do que é seu. O que é seu em Deus encontrará você. Permaneça nesse silêncio, permaneça nessa segurança. Ainda vamos descer para a parte final da jornada, onde a paz será selada. Agora, nós entramos na parte mais delicada da jornada. Não é mais tempo de confrontar, não é mais tempo de decidir, não é mais tempo de romper, é tempo de repousar. Até aqui, algo foi alinhado dentro de você, algo foi rendido, algo foi reorganizado. E talvez você nem consiga explicar exatamente o que mudou, mas sente que mudou. Respire profundamente, deixe o ar entrar devagar e sair sem pressa. Sinta como se a presença de Deus estivesse envolvendo você como um manto suave. Não um manto pesado, não um manto de guerra, mas um manto de descanso. Agrada-te do Senhor. Essa palavra agora já não soa como instrução, ela soa como casa. Talvez por muito tempo você tenha vivido em estado de alerta, sempre vigilante, sempre atento, sempre preparado para resolver algo. Mesmo nos momentos felizes, uma parte sua permanecia tensa, como se a paz pudesse ser interrompida a qualquer instante. Mas agora, perceba o que está acontecendo. Seu coração não está acelerado, sua respiração não está curta, seus pensamentos não estão correndo. Existe uma quietude crescendo, e essa quietude não é ausência de sonhos, é presença de confiança. Imagine-se sentado em um campo aberto ao entardecer,
O sol está descendo lentamente. O céu começa a se pintar de tons dourados e suaves. O vento toca seu rosto com leveza. Nada está acontecendo de extraordinário, mas tudo está em paz. É assim que Deus quer que você viva. Não em euforia constante, não em tensão produtiva, mas em estabilidade interior. Talvez o seu desejo ainda não tenha se manifestado. Talvez ainda existam etapas pela frente. Mas algo essencial já foi estabelecido. Você não depende mais da realização para se sentir inteiro. Você está inteiro na presença. Coloque sua mão sobre o peito. Sinta o ritmo do seu coração. Cada batida é uma prova de cuidado divino. Cada respiração é uma confirmação silenciosa. Você está sendo sustentado. Talvez você tenha medo do amanhã. Medo de que algo mude. Medo de que aquilo que começou bem não continue. Mas agora existe uma certeza mais profunda do que o medo. Se Deus está com você, isso basta. E essa frase não é resignação, é segurança madura. Você não precisa controlar cada detalhe. Você não precisa prever cada cenário. Você não precisa garantir cada resultado. Você pode confiar. Imagine Deus colocando uma mão firme sobre seus ombros. Não para te empurrar, mas para te firmar. Como um pai que diz, eu estou aqui, e nada sai do meu controle. Sinta essa verdade descendo como uma brisa morna. A pressa diminui, a comparação desaparece, a cobrança interna se silencia. Você não está competindo com ninguém. Você não está atrasado na vida. Você não perdeu o tempo certo. Você está exatamente onde precisa estar para o próximo passo. E quando o próximo passo vier, ele não será apressado. Ele será natural. Porque aquilo que Deus satisfaz não gera confusão, gera paz. Talvez, a partir de hoje, algo simples mude dentro de você. Você continuará sonhando, mas sem desespero. Continuará trabalhando, mas sem ansiedade. Continuará esperando, mas sem medo, porque agradar-se do Senhor agora se tornou seu estado interior. E isso é mais poderoso do que qualquer realização externa. Feche seus olhos mais uma vez. Visualize seus desejos guardados nas mãos de Deus. Eles não estão soltos no acaso. Eles não estão vulneráveis ao caos. Estão protegidos. E você também está. Permaneça nesse silêncio por alguns instantes. Não há nada a provar. Não há nada a exigir. Não há nada a forçar. Apenas descansar. Apenas confiar. Apenas permanecer. Estamos prontos para o selamento final. Agora, permaneça exatamente onde você está. Não se apresse em sair desse momento. Tudo o que foi construído ao longo dessa jornada está aqui, com você. Agora, respire profundamente. Lembre-se de como começamos. Havia expectativa, havia desejo. Havia talvez uma felicidade misturada com uma pequena ansiedade. Ao longo dessa oração, algo foi acontecendo. Você entregou o controle, você soltou o medo, você permitiu que Deus tocasse suas motivações. Você deixou que Ele reorganizasse seus desejos. E agora, nada foi perdido, tudo foi transformado. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Essa promessa não está mais diante de você como algo futuro. Ela está dentro de você como uma verdade viva. Sinta isso. Tudo o que você conquistou aqui, a confiança, a serenidade, a entrega, a maturidade, a estabilidade, está selado no seu interior. Nada se perdeu, nada voltou atrás, nada foi apenas emoção passageira. Agora imagine, com clareza espiritual, uma luz descendo suavemente sobre você. Não uma luz intensa que assusta, mas uma luz quente, acolhedora, constante. Essa luz representa a presença de Deus firmando tudo o que foi gerado nesta oração. Veja essa luz tocando sua mente, selando seus pensamentos contra a ansiedade,
tocando seu coração, selando sua fé contra o medo, tocando suas mãos, selando suas ações contra a pressa, tocando seus pés, selando seus caminhos contra desvios. Você não sai daqui como entrou. Você sai alinhado, você sai fortalecido, você sai estabilizado. Se antes o seu desejo era urgente, agora ele é confiante. Se antes havia medo de perder, agora a certeza de cuidado. Se antes havia necessidade de controlar, agora a maturidade para confiar. E preste atenção nisso. Nada do que Deus começou em você nesta oração será roubado. Nenhuma paz será retirada. Nenhuma confiança será desfeita. Nenhuma semente será desperdiçada. O que foi plantado aqui é espiritual. E o que é espiritual permanece. Talvez amanhã surjam desafios. Talvez circunstâncias tentem testar essa serenidade. Mas algo mudou estruturalmente dentro de você. Sua base não é mais instável. Sua base é o Senhor. Imagine agora Deus colocando um selo sobre sua vida. Não um selo visível aos olhos humanos, mas um selo reconhecido no mundo espiritual. Um selo que declara: este coração confia, esta mente descansa, esta vida está entregue. E onde há entrega verdadeira, há intervenção divina. Se algum desejo seu precisar amadurecer, ele amadurecerá. Se algum desejo precisar se ajustar, ele será ajustado. Se algum desejo já estiver pronto, ele será liberado no tempo certo. Mas você não viverá mais esperando em tensão. Você viverá caminhando em paz. Sinta essa paz agora como um rio calmo, passando por dentro de você. Ela não depende de aplausos, não depende de confirmação externa, não depende de sinais imediatos. Ela depende da presença, e a presença já está aqui. Coloque a mão sobre o coração mais uma vez. Diga em silêncio: eu pertenço ao Senhor, eu confio no Senhor, eu me agrado no Senhor, e Ele satisfará os desejos do meu coração. Essa não é uma frase repetida, é uma declaração selada. Agora, visualize seu futuro, não com pressa, não com ansiedade, mas com clareza. Você caminhando, trabalhando, sonhando, construindo, mas sempre sustentado por dentro. Você não corre atrás da promessa, você caminha com o prometedor. E isso muda tudo. Se essa oração tocou profundamente você, escreva dentro do seu coração: eu escolho confiar. Leve essa decisão com você. Que sua casa seja envolvida por essa paz. Que sua família perceba essa serenidade. Que suas decisões reflitam essa maturidade. Que seus passos carreguem essa segurança. E que quando os desejos começarem a se manifestar, você reconheça: foi Deus, foi no tempo certo, foi da maneira certa, foi completo. Agora descanse. Descanse porque você está guardado. Descanse porque seus sonhos estão nas mãos certas. Descanse porque sua história está sendo conduzida com amor e sabedoria. Que a graça do Pai te envolva. Que a presença do Filho te sustente. Que o consolo do Espírito Santo permaneça sobre você. E que a partir de hoje você viva agradando-se do Senhor e experimentando a satisfação que só Ele pode dar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.